Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 773 do STJ. Antes de começar aquele convite, nos segue nos nossos canais do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube. E não deixe de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Não deixa também de nos seguir no nosso Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade e onde você será o primeiro a ficar sabendo do lançamento do mapa do aprovado, que vai te fornecer todo o suporte necessário para você adquirir autonomia e construir um roteiro de estudo, um plano de estudo estratégico e voltado à sua realidade. O curso tem por objetivo te ensinar técnicas de estudo e te ensinar como organizar o seu próprio plano de estudo de forma personalizada e estratégica. Então, com certeza vai contribuir muito para a sua aprovação. Nosso último convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência no Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que é da segunda sessão do STJ. Esse julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: não compete à Justiça Comum processar e julgar causas ajuizadas contra o patrocinador para recomposição de reserva matemática em cumulação sucessiva ao pedido de revisão do benefício pela entidade fechada de previdência privada complementar, em consequência da integração ao salário de participação das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Vamos lá, gente, vamos entender. Imagina que o José era empregado da empresa X e, pelo acordo coletivo de trabalho, todos os empregados dessa empresa faziam jus a um plano de previdência privada. E quem era o patrocinador desse plano de previdência privada? Era a empresa. A empresa pagava uma contribuição de 10% do salário para esse plano de previdência privada. E aí ficava ali esse valor depositado, era uma reserva matemática para, no futuro, possibilitar a aposentadoria dos empregados da empresa. Acontece que o José, em um determinado momento, saiu da empresa, imagina que ele se aposentou, e ele propôs uma ação trabalhista em face dessa empresa, dizendo que durante toda a sua vida, a empresa não lhe pagou algumas verbas que eram devidas. Então imagina, por exemplo, que ele tinha direito a algum adicional, que ele não recebeu horas extras, enfim, usa aí sua imaginação. A empresa foi condenada, precisou pagar ele essas verbas trabalhistas, mas aí, ao final, ele disse, opa, e a contribuição ao meu plano de previdência privada? Porque, veja só, se houve aqui uma condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, isso tem um reflexo em uma contribuição que era devida também ao meu plano de previdência privada. E aí ele propôs uma ação em face da empresa X, que é a patrocinadora do plano, dizendo, por gentileza, recomponha o valor do meu plano de previdência privada e empresa, plano de previdência, recomponha com base nesse valor da contribuição que a empresa vai fazer, o valor do meu benefício. Assiste razão a José, né? Mas a questão aqui é qual é a competência dessa segunda ação. A competência dessa segunda ação é da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Comum? Resposta é da Justiça do Trabalho. Inclusive, atentem-se à tese de repercussão geral, tema 1166 do STF. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, no qual se pretende o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e o reflexo nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada complementar a ela vinculada. Mas, gente, vamos diferenciar aqui uma coisa. Uma coisa é a ação contra o empregador com o objetivo de requerer essa complementação da contribuição ao plano de previdência privada, como reflexo do reconhecimento de verba reconhecida pela Justiça do Trabalho. Quem é que vai definir essa competência? É a tese de repercussão geral, tema 1166 do STF, essa competência é da Justiça do Trabalho. Mas vamos diferenciar aqui.
O STF também tem uma tese de repercussão geral, é o tema 190, que trata sobre a ação em face da entidade de previdência complementar, objetivando a complementação da aposentadoria. Essa competência é da Justiça Comum. Qual é a diferença? É que aqui a ação é contra o plano, unicamente, exclusivamente contra o plano. Veja só, compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades de previdência privada com o objetivo de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e correspondente execução todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida a sentença de mérito até 20 de 2 de 2013. Então, existiu aqui uma modulação de efeitos, né? Mas reconheceu que nesse caso aqui, a ação contra o plano de previdência, a competência é da Justiça Comum. Mas, no caso da ação contra o empregador objetivando a complementação, Justiça do Trabalho. Vamos diferenciar, eu fiz uma tabelinha, inclusive, está lá no material de vocês, essa tabelinha com essas duas teses e explicando a diferença entre elas. Próximo julgado do dia da terceira sessão do STJ foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é incabível a conexão de processos quando ausente a exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interdependência ou prejudicialidade entre as condutas criminosas. Vamos aqui, gente, para o artigo 76 do Código de Processo Penal, que diz que a competência será determinada pela conexão, e aí traz os três tipos de conexão: a intersubjetiva, a objetiva e a instrumental ou probatória. A conexão intersubjetiva é aquela que, se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora o tempo ou lugar diverso, ou por várias pessoas umas contra as outras. Então aqui é a tal da conexão intersubjetiva. A conexão objetiva é aquela que, se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer uma delas. Conexão objetiva, né? O objetivo aqui, basicamente, é conseguir ocultar o crime anterior ou assegurar a impunidade ou alguma vantagem. E a 3 é a instrumental probatória, que é quando aprovam a infração de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. E aqui, no caso, é uma conexão probatória, né, instrumental. E o caso concreto aqui trata exatamente de uma pretensa conexão probatória, porque se entendeu aqui o conflito de competência era a Justiça Federal de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Havia um esquema criminoso e a Justiça de São Paulo entendeu que deveria existir uma conexão com determinadas ações que já estavam na Justiça Federal do Rio de Janeiro por uma questão probatória. Mas na prática se demonstrou que esses indivíduos que estavam sendo processados perante a Justiça Federal de São Paulo, eles não integravam a organização criminosa. Na verdade, eles só tiveram algumas relações comerciais eventuais. Então, não havia ali um liame circunstancial que demonstrasse interferência ou prejudicialidade entre as condutas criminosas. Então, se entendeu de fato que não deveria existir ali naquele caso concreto a conexão entre os crimes. E a única ligação que se entendeu que existia, na verdade, foi que na mesma diligência se descobriu esses crimes. Então, em uma diligência única que aconteceu da Polícia Federal, se descobriu o esquema criminoso 1 e o esquema criminoso 2. Se descobriu que existia uma relação eventual entre os criminosos, então uma relação comercial em um determinado momento, mas nada, nenhum vínculo entre as organizações. Então, enfim, um vai ser julgado no seu foro e o outro no seu próprio foro. Não vai existir conexão entre esses crimes aqui nesse caso concreto. O próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei da Ação Civil Pública, lei número 7347 de 85, e o destaque ficou da seguinte forma: o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente
do óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da ação. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Sindicato tem legitimidade para propor ação civil pública? Tem. Fundamento. Artigo 5º, inciso 5º da Lei da Ação Civil Pública, que diz que tem legitimidade a associação que, concomitantemente, esteja constituída há mais de um ano e que inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, ordem econômica, livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Basicamente, um sindicato é um tipo de associação. Então, o sindicato tem sim legitimidade. Segunda pergunta. Quando o sindicato propõe uma ação civil pública, ele está agindo como representante de seus associados ou ele está agindo na condição de substituto processual? O que é o substituto processual? É aquele que demanda direito alheio em nome próprio. Então, o sindicato, se ele atua como substituto processual, ele está atuando em nome próprio na defesa do direito de seus associados. E aí, representante ou substituto? Substituto processual. Na ação civil pública, o sindicato é um substituto processual. Em uma ação coletiva comum, uma ação coletiva lato sensu, ele pode atuar ali como um representante processual, mas na ação civil pública, ele atua como substituto. O efeito prático disso é, por exemplo, a desnecessidade de autorização específica para a propositura da ação. Isso daí tem tese de repercussão geral, é o tema 823 do STF. Então, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Tese de repercussão geral do STF. E aí, vamos aqui para o caso concreto. O caso concreto tinha uma peculiaridade, que era de que foi proposta a ação coletiva e, durante essa ação coletiva, um dos indivíduos substituídos, um dos integrantes da categoria, ele faleceu. E aí, ele faleceu no decorrer da ação de conhecimento, transitou em julgado da ação, tudo certinho. E aí, como ao final da ação esse indivíduo já havia falecido, o sindicato propôs a execução em benefício dos herdeiros. E aí pergunta-se, o sindicato agiu correto? Era possível o sindicato fazer isso? Porque a primeira coisa que a União fez aqui nesse caso concreto era contra a União, a ação civil pública. Foi dizer, em uma narrativa até um pouco confusa, que confunde ali os conceitos de substituição com representação. Ele diz basicamente que uma pessoa que morreu juridicamente já não existe, então não é possível que essa pessoa seja substituída, já que se ele morreu, ele não integra mais a categoria. Então, ele não integra a categoria e seus herdeiros já não podem mais ser representados ou substituídos, etc., pelo sindicato. Assiste razão à União? Não. De forma alguma, a STF entendeu que é viável, sim, essa ação dessa forma, é viável essa substituição, e independe o momento do óbito. Então, olha só, outro julgado aqui de 2020. O sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores dos servidores públicos falecidos. Por isso, ainda que o óbito tenha ocorrido no curso da ação de conhecimento, é possível o ajuizamento da execução pelo ente sindical. Legal, é possível sim essa execução. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Execução Fiscal, Lei número 6830 de 80, destaque da seguinte forma: é possível a substituição da fiança bancária pelo seguro-garantia, com base no artigo 15, inciso 1, da Lei número 6830 de 80, desde que observados os requisitos formais para a emissão do instrumento de garantia no âmbito judicial, bem como respeitadas as peculiaridades próprias do microsistema das execuções fiscais no âmbito do crédito tributário e o regramento previsto no CPCI de 2015. Gente, vamos lá. O artigo 15 da Lei 6830, que é a lei que trata sobre execução fiscal, diz que em qualquer fase do processo será deferida pelo juiz a inciso 1,
ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. 2. A fazenda, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Então, vamos focar aqui nesse inciso 1. A qualquer momento, o executado pode requerer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Joãozinho, que está sendo executado em uma execução fiscal, ele a qualquer momento pode, por exemplo, imagina que ele tem um imóvel que foi penhorado. Ele pode chegar e dizer, olha, seu juiz, esse meu imóvel aqui vale R$500 mil, ele foi penhorado, eu quero substituir por um depósito em dinheiro, porque para mim é muito complicado ficar com esse bem preso. Eu prefiro depositar o dinheiro. Então, por gentileza, retire essa penhora do meu bem, que eu vou penhorar aqui, eu vou depositar dinheiro. Ou então, olha, eu tenho aqui uma fiança bancária, um seguro-garantia, retira a penhora desse bem, porque eu estou precisando vender esse bem, está aqui um seguro-garantia que vai cobrir. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Mas, segundo o STJ já decidiu em várias oportunidades, não é possível fazer uma leitura desse dispositivo no sentido de que existe um direito do executado de substituir a penhora em dinheiro por uma penhora, por exemplo, de um seguro-garantia ou de uma fiança bancária. O que permite é que você substitua a penhora de um bem por penhora em dinheiro. Então, penhorou um carro, não, está aqui o dinheiro, penhora esse dinheiro. Então, tá meu carro penhorado, não, tá aqui um seguro-garantia, tá aqui uma fiança bancária. Então, isso que é possível. Não é possível, por exemplo, estar penhorado o dinheiro, que já é o bem com mais liquidez que nós temos, e substituir por outro. Então, não existe esse direito. Mas aqui, o STJ fez basicamente um distinguish, porque no caso concreto, não era a penhora de dinheiro, existia uma fiança bancária. E o objetivo do indivíduo executado era substituir essa fiança bancária por seguro-garantia. Por quê? Porque para ele era mais barato. Para ele, havia menor onerosidade na substituição da fiança bancária por um seguro-garantia. E aí ele pediu essa substituição. O juiz entendeu que não, disse não existe esse direito. A União tem que concordar, o ente, enfim, executante tem que concordar. STJ não concordou com isso, disse não. Entre fiança bancária e seguro-garantia, é sim possível ao executado escolher qual dos dois ele prefere. Então, ele pode se substituir pela questão da menor onerosidade. Veja que, naturalmente, esse seguro-garantia traga ali todos os requisitos necessários e toda a segurança necessária, igualmente como essa fiança bancária. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, e o destaque ficou da seguinte forma: o ICMS de substituto tributário constitui parte integrante do custo de aquisição da mercadoria e, por conseguinte, deve ser admitido na composição do montante de créditos a ser deduzido para a apuração da contribuição do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo. Basicamente, aqui a controvérsia foi que a empresa, que foi impetrante desse mandado de segurança, ela é uma varejista revendedora e ela assumiu, então, a posição de substituída. Ela adquiriu os bens do substituto tributário e ela classificou esses bens como uma operação de custo de aquisição. E aí ela entendeu que, por conta disso, seria devido o desconto dos créditos das contribuições incidentes sobre o montante relativo ao ICMS pago em regime de substituição tributária. Esse valor foi recolhido pelo fornecedor na etapa anterior sobre determinados produtos. E aí, tal valor seria, portanto, irrecuperável. E aí, basicamente, o que o STJ entendeu? Que, nesse caso, deve ser emitida a nota sem destaque desse imposto estadual, sem destaque do ICMS, tornando, nesse contexto, irrecuperável esse ICMS que foi pago a título de substituição tributária. Só que ele faria jus, sim, ao creditamento do PIS e da COFINS, porque esses daí independem da incidência da contribuição
sobre o montante do ICMS que foi recolhido pelo substituído na etapa anterior. Então, de fato, haveria o direito ao creditamento da PIS e COFINS que incidiram sobre esse ICMS, mesmo que o ICMS seja irrecuperável. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento de carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública. Caso concreto aqui foi o seguinte: a Constituição do Estado de Sergipe permite a liberação de servidores públicos para o exercício de diretoria de sindicato, mas não delimita quantos. Então não diz se é um, se são dois, se são três, se são todos os diretores. Então, enfim, diz, olha, o ente pode liberar servidores para o exercício de diretoria no sindicato. Ok. E aí, no caso concreto, a PGE do Estado de Sergipe, ela deferiu o afastamento de apenas um membro para a diretoria do sindicato lá específico em questão. E aí propôs-se, ou melhor, impetrou-se um mandado de segurança contra esse ato, dizendo que todos os diretores deveriam ser liberados. STJ entendeu que não. Entendeu que existe uma discricionariedade do Estado em relação à quantidade de diretores que serão liberados. Então, não necessariamente todos os diretores vão precisar ser liberados totalmente das suas atividades. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei número 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, destaque da seguinte forma: a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social. Gente, vamos lá, aqui a situação é bem simples. O indivíduo, ele trabalha como servidor público municipal, aqui num exemplo concreto adaptado, e ele recebe adicional de insalubridade. Só por conta disso, ele faz jus à aposentadoria especial, qualquer ela que seja? Não, os requisitos são diferentes. Então, por exemplo, para ele fazer jus a uma aposentadoria especial, ele vai ter que demonstrar que ele estava exposto a agentes nocivos. E aí existe toda a legislação nesse sentido, enfim, mas são requisitos diferentes. Uma coisa não traz automaticamente a outra. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: é ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição de recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, sendo a genitora dependente/beneficiária desse plano. Gente, esse caso concreto aqui é interessante, é bem parecido com um caso recente que saiu em informativo também. Esse julgado tem outro destaque também. Eu vou logo ler o outro destaque e vou comentar tudo junto. É abusiva a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato que seja filho de dependente e neto do titular ultrapassado o prazo de 30 dias de seu nascimento. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Imagina que a mãe é titular de um plano de saúde da Unimed, vai. E aí esse plano de saúde tem cobertura obstetrícia. O filho nasceu. Esse filho vai ser assistido pelo plano de saúde da mãe? Vai. Por que período? 30 dias. Durante 30 dias, essa criança que nasceu, ela é beneficiada pelo plano de saúde da mãe. Perfeito. Segundo ponto. A mãe tem direito de inserir o filho no mesmo plano de saúde dela? Claro que pagando a contraprestação devida, né, de acordo com a faixa etária da criança. Mas ela tem esse direito? Tem. Em quanto tempo ela pode fazer essa inscrição? Dentro do prazo de 30 dias. Então, nasceu a criança, a mãe tem 30 dias, o pai, enfim, quem quer que seja, para poder inscrever essa criança no mesmo plano de saúde. Isso tem relevância porque, às vezes, a pessoa tem um plano de saúde mais antigo, um plano de saúde que é um pouco melhor do que aqueles que estão sendo comercializados naquele momento, e ela quer que o filho dela
tem acesso a esse mesmo plano. Então, é algo que, enfim, é relevante. Vamos aqui para o caso concreto. O caso concreto teve uma pequena peculiaridade que não muda nada, não muda absolutamente nada, que é a de que o titular do plano de saúde era a avó da criança. E a mãe da criança era dependente da sua mãe, né, que é a avó da criança. Coisa mais normal do mundo, mais normal de todas. É extremamente comum a família ter um plano de saúde e, enfim, os filhos serem dependentes do pai. Era isso que acontecia. E aí, o plano de saúde negou a inscrição desse neto porque disse que, na verdade, a, a mãe da criança não era titular do plano, mas mera beneficiária. Gente, absurdo, né? Assim, isso daqui, loucura, não entra na cabeça de ninguém. Por que que o plano quis negar isso? Porque a criança nasceu prematura e ficou ali internada em UTI durante um período, então o plano de saúde não queria ter esse gasto, resumindo. E aí vem o segundo ponto. Durante 30 dias, não existe discussão. Durante 30 dias, essa criança ela tem que receber todo o tratamento. Agora, suponha que ao final desses 30 dias não foi requerida a inscrição. Ou no caso concreto aqui mesmo, imagina que foi requerida a inscrição, mas o plano de saúde negou. E aí como é que fica a situação dessa criança? Ela pode ser desinternada pelo hospital? Não, né? O hospital tem que continuar dando tratamento normal. E aí vem outra pergunta, e os gastos? Porque se não é titular do plano, teoricamente isso vai gerar diárias, né? Vai gerar o gasto segundo a tabela do hospital. Tantas diárias, um valor que normalmente vai ser astronômico. E aí? Vai ser esse valor que a mãe da criança vai ter que pagar? Não, não vai ser. Ela vai ter que pagar o valor equivalente ao que ela estaria pagando se a criança tivesse o plano de saúde, fosse beneficiária do plano de saúde. Por quê? Porque a criança, nesse caso, é uma usuária por equiparação. Então, veja só, ele não vai pagar R$ 10.000 porque ficou 10 diárias e cada diária custa R$ 1.000, não. Ele vai pagar, vamos dizer assim, cento e poucos reais, que é o referente ao que ele pagaria de mensalidade do plano de saúde. Talvez seja mais caro, né, dependendo do plano, mas enfim, ele vai pagar o que ele pagaria de mensalidade do plano. É assim que o STJ decide nesses casos. E aí tem um detalhe, né, se de fato não tivesse sido requerida essa inscrição no plano de saúde no prazo de 30 dias, então, ao final da internação, aí de fato o indivíduo, a criança, já não vai mais ser beneficiária do plano, só mesmo enquanto ela estiver ali naquela situação de atendimento urgente. Esse termo, tá, gente, usuário por equiparação, foi utilizado lá no informativo 727, um caso muito semelhante do ano de 2022, foi o RESP 1.953.191 de São Paulo. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular, um SMS. Bora lá. O artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Então, o indivíduo vai ter seu nome escrito em cadastro de inadimplente. Ok, mas ele precisa ser comunicado previamente, por escrito. E aí existe um debate. Precisa que essa comunicação por escrito seja por meio de carta com aviso de recebimento? A súmula 404 da STJ diz que não. Diz que não é preciso que haja o aviso de recebimento. Só é necessário que se demonstre que houve a postagem dessa carta para o endereço do consumidor. Beleza. Mas nesse caso concreto, a empresa nem mandou carta não, ela mandou um e-mail e um SMS. Um ou outro mandou os dois, tanto faz. E aí? É possível que essa comunicação seja feita por meio de e-mail ou SMS? A STJ entendeu que não. Tem que ser feito por meio de carta. Por meio de carta, não precisa ter aviso de recebimento, mas
por meio de carta, não sendo possível ser uma comunicação exclusivamente por SMS ou por e-mail. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, e é o julgado da 4ª turma do STJ. Destaque da seguinte forma: a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia ao crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes, principal e acessório, que decorram da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal. Vamos aqui para um caso concreto específico. Suponha que a Maria é cliente do Banco Itaú e o Banco Itaú começou a cobrar taxas abusivas, que não foram autorizadas por serviços não autorizados, etc. E aí esse é o problema 1. O problema 2 é que, além de cobrar essas taxas abusivas, a conta da Maria ficou no vermelho por um tempo e isso incidiu juros. Então, cheque especial ali forte e, por conta disso, a dívida dela aumentou mais ainda. Quando foi um dia, ela percebeu. E aí, ela percebeu que havia sido cobrado 40 salários mínimos a título de taxas e 39 salários mínimos a título de juros. E ela parou, pensou e disse: olha, eu não quero entrar na justiça comum, eu quero entrar no juizado especial. E aí ela teve uma ideia brilhante. Então eu vou desmembrar, eu vou propor uma ação pedindo só o principal e uma ação pedindo só os juros. E aí eu vou propor 2 ações diferentes. Primeira ação transitou em julgado, tudo certo, ela recebeu o principal, 40 salários mínimos. E aí veio a segunda ação. Na segunda ação, o banco alegou coisa julgada, disse: olha, quando ela propôs a primeira ação, ela primeiro se aceitou o teto do juizado, de 40 salários mínimos. Então, ela automaticamente renunciou a qualquer valor que excede. Onde é que está escrito isso? Está no artigo 3º, parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite deste artigo, exceto a hipótese de conciliação. Beleza. Então, ele disse: olha, ela renunciou tudo que excede 40 salários mínimos e nessa renúncia está incluso qualquer pedido que tenha ligação. Então, está incluso juros, correção monetária, enfim, todos os pedidos interdependentes. E aí, tem razão o banco? Gente, a STJ já entende há um tempo que tem razão o banco. Então, nesse caso aqui, pela jurisprudência atual da STJ, Maria se deu mal. Realmente, ela acabou renunciando àquilo que excede os 40 salários mínimos. Próximo julgado do dia é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal. Destaque da seguinte forma: não é aceitável que o acusado, após a mudança de endereço sem informar o juízo, venha arguir nulidade da revelia, porquanto a vedação ao comportamento contraditório aplica-se a todos os sujeitos processuais. Joãozinho é réu em uma ação penal, ele se mudou e ele não informou. Então imagina, por exemplo, que estava ali na fase de inquérito, né? Na fase de inquérito, ele informou o endereço dele, depois ele se mudou, veio a citação para o endereço antigo da ação penal, ele não recebeu, mas na frente ele arguiu a nulidade. É possível? Não. Artigo 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Então, de fato, existe aqui um comportamento contraditório e não é possível o indivíduo se beneficiar desse comportamento contraditório. Próximo julgado do dia, inserido na Lei nº 13.431 de 2017, Lei do Sistema de Garantias do Direito da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, destaque da seguinte forma: havendo juízo especializado para apurar e julgar crimes praticados contra criança e adolescente, é este o competente independentemente do tipo de crime. Imagina aqui que o Joãozinho tem 14 anos de idade e ele foi roubado pelo Mévio enquanto ele caminhava nas ruas da cidade de Salvador, na Bahia. E aí, na cidade de Salvador, na Bahia,
tem um juizado especializado em crimes contra criança e adolescente. Onde é que está previsto esse tal desse juizado? Está lá no artigo 23, parágrafo único da Lei 13.431, que determina que os responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Gente, esse aqui é o ponto, né? Poderão criar essas varas. E aí vem a pergunta, quando existia essa vara especializada? Qualquer crime cometido contra a criança e adolescente vai ser processado nesse juizado ou somente os crimes sexuais? Qualquer crime, tá? Inclusive um crime de roubo. Então, competência aqui da vara especializada. E, gente, só para que fique claro aqui, só para aprofundar, melhor dizendo, é importante ter em mente. Se a cidade não tiver vara especializada, quem vai julgar esse crime é a vara especializada em violência doméstica contra a mulher, mesmo que seja um menino, um adolescente homem. Mesmo assim, a competência é da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se não existir nenhuma dessas duas, não tem nem a vara especializada em violência contra a criança, nem a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, aí só nesse caso que a competência será da vara criminal, tá bom? Próximo julgado do dia da 6ª turma do STJ foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: é cabível a redução do prazo prescricional pela metade, artigo 115 do Código Penal, se entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos de declaração, o réu atinge idade superior a 70 anos, tendo em vista que a decisão que julga os embargos integra a própria sentença condenatória. Onde é que a gente contextualiza isso aqui? Lá no artigo 115 do Código Penal. Serão reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Então, quais são os marcos? Ele tem que, no tempo do crime, ser menor de 21 ou, na data da sentença, ser maior de 70. Se ele for maior de 70 na data do acórdão, professor, do acórdão de 2º grau, né? Ele foi condenado em primeira instância, ele tinha 69. Quando ele foi condenado em segunda instância, ele tinha 70. E aí, vale? Não, não vale não, tá? Tem que ser maior de 70 na data da sentença. E aí, vem aqui uma pergunta interessante. E se na data da sentença ele tinha 69, ele opôs embargos de declaração, e quando esses embargos de declaração foram julgados, ele já tinha 70. E aí, o que a STJ entende? Aí, gente, existem decisões do STJ no sentido de que, nesse caso, os embargos integram a própria sentença condenatória. Então, nesse caso, vai ser aplicada essa diminuição do prazo prescricional. Já existia uma decisão nesse sentido antes, tá? Lá saiu, inclusive, no informativo de número 652 do STJ, julgado da 6ª turma, também julgado da Corte Especial, no embargo de declaração na ação penal 741, julgado também no ano de 2019. Então, agora, mais uma vez, o STJ entende também nesse sentido de que é possível essa redução quando, entre a data da sentença e a data do julgamento dos embargos declaratórios, o indivíduo completa 70 anos de idade. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: declinada a competência do feito para a Justiça Estadual, não cabe à Polícia Federal prosseguir nas investigações. Então vamos lá, nesse caso concreto aqui, houve a declinação da competência da Justiça Federal para a Estadual, mas a Polícia Federal continuou investigando. Tá certo isso? Não, né? Claro que não. Se declinou-se a competência para a Justiça Estadual, quem prossegue a investigação é a Polícia Civil. E aí, qual é o efeito prático? Vai anular toda a investigação? Gente, nesse caso concreto, era um habeas corpus. Então, se entendeu que nessa via do habeas corpus não era possível aferir com precisão se essa ilegalidade ela vai macular por completo o inquérito policial ou se há elementos informativos autônomos que possam ensejar a continuidade da investigação. Então, simplesmente se disse: olha, Polícia Federal, você não pode mais estar investigando isso. Quem tem que investigar isso aí é a Polícia Civil. Juiz de primeiro grau, avalia aí qual foi o tamanho do problema,
vê o que vai ter que anular, vê se tem alguma coisa aí que se salva e vida que segue. É isso, basicamente. Não se determinou a anulação de nada, mas se determinou que o juiz de primeiro grau averiguasse se vai haver uma contaminação total, se tem como continuar a investigação, se tem algum elemento ali que se salve. É isso, vida que segue. Próximo julgado do dia foi inserido na lei número 13431 de 2017, que é aquela mesma lei de 2 julgados atrás, a lei do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência. Destaque aqui da seguinte forma: tratando-se de crime de estupro de vulnerável e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra criança e adolescente, as ações penais distribuídas até 30 de 11 de 2022 tramitarão nas varas as quais foram distribuídas originalmente, ou após determinação definitiva do tribunal local ou superior. O que basicamente, tá, gente, foi a aplicação da modulação de efeitos que foi decidida lá no EARESP 2.099.532 do Rio de Janeiro, que saiu no Diário da Justiça de 30 de novembro de 2022. Basicamente, o que foi decidido foi aquilo que nós conversamos naquele julgado. A competência dos crimes contra criança e adolescente vai ser da vara especializada em crimes contra a criança e adolescente. Se não tiver vara especializada, a competência vai ser da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do sexo da criança ou adolescente. Se não tiver nenhuma das duas, a vara é a criminal. Só que, quando isso foi decidido, lá em 2022, já tinha muita decisão diferente. Cada estado acabou decidindo de uma forma. Então, tinha estado que as ações estavam tramitando perante a justiça comum, né, vara criminal comum. Tinha estado que estava perante a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. E, basicamente, se disse, ó, tá aí feito uma salada mista, vamos modular efeito. Então, a partir de hoje, tudo vai ser conforme a regra que nós definimos. Como é essa regra? Eu vou repetir de novo. Em primeiro lugar, a vara competente, a vara especializada em crime contra criança e adolescente. Se não tiver, a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do sexo da criança. Se não houver, vara criminal. Mas modulamos efeitos. Daqui para trás, antes de 30 de 11 de 2022, deixa como está. Então, se originalmente, por uma determinação definitiva do tribunal local ou superior, já estava na vara criminal comum, deixa lá, vai permanecer lá. Se já estava na vara especializada em violência doméstica contra a mulher, deixa lá, prossegue lá a ação. Mas daqui para frente, vamos fazer direito. Basicamente foi isso. E o que se decidiu aqui nesse julgado, basicamente foi, olha, aplique a modulação de efeito que foi feita, tá bom? E por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Faça aquele convite de novo. Acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, nos acompanha nas redes sociais e vem ser o primeiro a fazer parte do Mapa do Aprovado. Com certeza vai ajudar demais na tua preparação. E por hoje foi isso. Eu aguardo você no nosso próximo podcast.